Já é a quarta vez que dá problema, dá vivo. Aí eu tinha até esquecido, sabe? Que tava ruim. Aí quando eu fui começar hoje, a internet lenta, 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 lenta. Aí eu disse, caramba, tem que ligar. Eu disse, não, deixa eu ligar logo. Já é a quarta vez, eu troquei a internet, me arrependi de ter botado a vivo. Gostei não. Porque já é a quarta vez que dá problema aqui em casa. Turma, e não pode, né? Porque eu trabalho hoje com a internet, literalmente. Vamos lá? Turma, hoje nós vamos falar sobre as figuras de linguagem, né? Vocês pararam para analisar que é tudo muito rápido, gente. Porque, ó, gente, a nossa aula 9. Vou até colocar aqui. Parece que foi ontem, tá? Hoje é dia 23/10, né? Tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido mesmo. 23/10, vamos botar aqui. Então, assim, não dá pra gente. Pronto, 23/10 de 2025, vamos lá. Ó, aí como é que nós vamos fazer, tá? Presta atenção. Nessa turma, tem alunos que pegaram desde o começo, tem alunos que pegaram na metade, tem alunos que pegaram. Estamos quantos alunos aqui que eu nem sei? Nós somos uns 20 alunos, né? Hoje estão aqui uns 12. O que é que eu vou fazer com vocês, galera? Eu vou dar um bônus para vocês, tá? Nós vamos iniciar a nova turma, a outra quinta, né? Como é que nós vamos iniciar? Eu vou fazer aquele aulão demonstrativo, né? Como vocês vieram, tá? Então, quando eu fechar essa de vocês, concluir essa aula quinta-feira com vocês, eu vou fazer uma outra aula demonstrativa para que a turma venha, certo? E pronto. Vocês entrarão na próxima turma, tá? Como os concursos da EGEDUC. Alguns não estão edital, outros estão mais à frente, tal, certo? Então, vocês vão refazer comigo com a próxima turma, tá? E todo mundo, tá? Vai refazer tudo comigo. Fechou? Então, é um acordo que eu tenho com vocês, tá bom? E vocês estarão juntos comigo na próxima turma. Eu só vou definir datas direito para a gente recomeçar e fazer tudo de novo, tal. E aí, claro, eu quero sugestões, né? Depois vocês falam comigo, mandam no privado, no grupo. Faz isso, responde uma prova, tal, entendeu? A gente pode fazer isso também. Fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá, turma. Falar em figuras de linguagem, como o próprio nome já diz, é falar numa linguagem figurada, né? Nesse aspecto, entra o que aqui? A denotação e a conotação. Eu vou até pegar o material de vocês, o teórico, que vai me ajudar muito agora, para eu ganhar tempo de fazer uma revisão geral e a gente ganhar tempo, tá? E aí, dentro desse aspecto, o que é que nós vamos encontrar? A denotação e a conotação. O que é que vem a ser a denotação? Denotação começa com D, de dicionário. Então, é o sentido do dicionário, é o sentido real. E a conotação, sentido figurado. Tranquilo? A forma mais prática assim, de a gente entender essa parte de denotação e conotação, que na realidade nós estudamos em semântica. Deixa eu parar aqui a projeção para vocês me verem melhor. Depois eu projeto de novo. A gente vê isso em semântica, né? Denotação e conotação. Tem uma tirinha de Elga, acho que é Elga e H. Não, é Hamlet, aquele bonequinho Hamlet e a esposa dele, né? Aí ela diz assim para ele, ela bem, né, apaixonada, pergunta para ele o que é o amor. E ela diz, ó, o amor é um substantivo concreto, ou substantivo abstrato, masculino, simples. Né? Aí ela faz, como você é tão romântico. E usa a ironia, né? Então, dentro dessa realidade, quando há esse discurso do amor propriamente dito, então usou-se a definição do dicionário. Né? Quando a gente pega Camões, o amor é fogo, então nós temos aí um valor conotativo, figurado. Então, isso é um exemplo muito bom, muito prático para a gente entender essa correlação da denotação com a conotação. Tá bom? Então, você entende isso aí dessa forma. Eu vou pegar aqui o nosso módulo de figuras de linguagem
Porque eu vou respondendo as questões e fazendo esse paralelo, definindo as figuras de linguagem para vocês, tá certo? Professor, qual o módulo que está figuras de linguagem? É o módulo 4. Mentira. Que módulo 4? Módulo 1. É o último assunto do módulo 1 da parte teórica, tá bom? Deixa eu ver se esse exemplo eu tenho aqui na parte de semântica, dessa figurinha de Hamlet, bem rapidinho, tá? Eu acho que eu tinha, deve ter tirado. Algumas coisas eu tirei. Não, tá aqui, ó. Ainda tem. Ah, deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Pra gente entender logo o princípio da denotação e conotação. Vamos lá, vou projetar aqui para vocês, tá? Pronto, tá aí, ó. Hamlet, o que é o amor, né? Aqui no primeiro quadrinho, tá vendo? Ó? Amor é um substantivo, simples, masculino e abstrato. Ela faz, você é tão romântico, né? E a conotação, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferido que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatena sem doer. Pronto, então essa relação de denotação e conotação, por que eu gosto de falar sobre isso, gente? Porque agora nós vamos falar sobre as figuras de linguagem, e dentro das figuras de linguagem nós vamos encontrar o aspecto conotativo da, da palavra, né? Então, o que é que eu vou encontrar aqui, por exemplo, ó, a elipse. Aliás, melhor dizendo, você vai encontrar isso aqui, ó. As figuras de construção ou sintaxe. As figuras de linguagem são subdivididas em 4 blocos, tá? As figuras de construção ou sintaxe. As figuras de pensamento é o segundo bloco. As figuras de palavras ou tropos. E as figuras de som, tá? Professor, eu tenho que gravar tudo isso? Olha, sinceramente, tem. Tá? E como é que eu faço? Repetindo, 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 estudando, respondendo questões, assistindo às aulas. Não tem outro caminho, gente, tá? E aí, claro, o nosso objetivo aqui é mostrar como é que a Educ vai cobrar isso, né? Pode cobrar isso de vocês. Alguns concursos nem isso eles estão cobrando, né? Menos, né? Vocês até me falaram na aula passada. Mas o bom é que nós vamos ver isso como um todo. Então, assim, entenda, tá? Inclusive, esse curso ele não prepara você só para a IGEDUC. Né? Tenha isso em mente também, tá? Estão indo muito mais além, confia no que eu estou dizendo. E vamos começar a próxima turma, que vai ser bom mesmo para vocês. Tá? Vamos lá. Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui. Já começar. Vamos lá. E aí, dentro dessa realidade, vamos entender figura a figura aqui. Tá bom? Então, vem comigo aqui. A primeira figura de linguagem é a metáfora, né, que ele vai falar aqui. Antes de eu analisar a questão, deixa eu lembrar o que é metáfora, tá? Metáfora é uma comparação implícita, onde eu digo que uma coisa é outra. Aí é bom, gente, que você vá anotando esses detalhes aí. À medida que eu for destacando, eu queria que você fosse anotando aí, tá bom? Para ir decorando, para ir gravando. Então faz isso, viu? Vamos lá. Hipérbole, exagero, anote. Metonímia é quando eu troco um termo por outro por haver uma relação. Silepse, aí ela se subdivide. Eu vou te explicar melhor aqui, ó. Vamos lá.
Então, eu vou falar para você sobre 3 figuras de linguagem. Metáfora, qual foi a outra? Eu vou mostrar pelas questões, tá? Metáfora, hipérbole e metonímia. Então, vamos lá. O que é uma metáfora? Eu disse que é quando uma coisa é outra. Então, quando eu digo que a Amazônia é o pulmão do mundo, eu uso uma metáfora. Nosso caso é uma porta entreaberta. Uma coisa, tá? Então, isso são metáforas, linguagens metafóricas, tá certo? Então, vamos lá. A segunda figura foi hipérbole. O que é hipérbole? Exagero. Exagerou hipérbole, tá? Deixa eu me explicar logo metonímia. Metonímia é uma relação que há por haver uma aproximação, uma semelhança entre as palavras. Quando eu digo que eu vou ler Jorge Amado, eu não leio Jorge Amado, eu leio a obra. E ao barbeiro, né? É o possuidor pelo possuído, que eu vou à barbearia, não vou ao barbeiro. Bebi 2 copos de leite, eu não bebo copo, eu bebo leite. Então, eu troquei o continente, que é o recipiente, pelo conteúdo. Ser o Cristo da turma é o indivíduo pela classe, né? Ou a parte pelo todo, tá? Então, pronto, né? Tem uma muito conhecida que é a marca pelo produto, né? Comprar um Todinho ou comprar um Danone, você fala a marca, mas não fala o produto. O produto é achocolatado, é iogurte. E nós, muitas vezes, nós falamos a marca, tá? Então, metonímia. Hipérbole, cadê hipérbole? Acho que eu passei por hipérbole já. Aqui, ó. Hipérbole é um exagero. Estou morrendo de sede, né? Quando você tem muita sede, então nós já exageramos usando hipérbole, tá? E a silepse é a seguinte, ó. Eu acho que silepse é construção, aqui, ó. Pronto. A figura de sintaxe, tá? O que é a silepse? É a concordância com a ideia. Bota na sua cabeça, com a ideia. Ela se subdivide em 3. Gênero. Como é a silepse de gênero? Eu pego uma palavra, São Paulo, por exemplo, ó. E de que São Paulo relaciona com outro substantivo. Tá? Ó, São Paulo é uma cidade, gênero feminino. São Paulo é um estado, gênero masculino. São Paulo é um time de futebol. Perceba que eu pego uma palavra e relaciono ela com gêneros distintos. Tá? Isso é a silepse de gênero. Tá? Aí vamos lá. E tem outra silepse? Tem, a de pessoa. Quando eu vou me incluir dentro de um discurso. Os brasileiros são unidos. Os brasileiros somos unidos, somos otimistas, certo? Então, isso é a silepse de pessoa, que é quando eu me incluo no texto. Né? Os homens unidos jamais seremos vencidos. Ó, eu me incluí no texto. Não é serão, é seremos, tá? Então, isso se transforma em uma silepse. Combinado? Vamos lá. Silepse de número. Aqui ocorre um erro de concordância. Sabe aquela história do a gente somos inúteis, a música de Ultraje a Rigor, tá aí, ó. A gente somos. É uma silepse de número. O casal não veio, estavam ocupados. A ideia aqui é dizer que os dois estavam ocupados. E muitas vezes nós usamos isso aqui de modo inconsciente. De modo inconsciente. Eu sempre gosto de contar uma situação que aconteceu comigo, que foi a seguinte. Uma vez nós estávamos voltando da praia, e aí estavam os meus filhos, meu enteado atrás, né? Passamos um dia na praia. Aí eu olhei para eles e disse assim: o pessoal, olha o que eu disse. Eu olhei e disse: e aí, o pessoal gostaram da praia, gostaram do passeio. Né? Então, quando eu disse o pessoal gostaram, isso é um erro de concordância, certo? Mas qual foi, aí dentro da linguagem figurada, qual foi a minha ideia? Vocês gostaram? Desculpa. Muitas vezes a gente faz isso. Se você para para analisar, no dia a dia, a gente comete gramaticalmente esse equívoco, sabe? Pega a história do próprio agente, é isso. Tá? Então, pronto. É mais ou menos assim, mais ou menos, né? Ainda não se encaixa bem dentro dessa realidade, mas só para que você entenda. Quando eu perguntar, ver alguém assim, tu foi eu. Pronto. Você vai falar com alguém aqui do curso, né? Ei, tu assistiu a aula ontem? Ó, mas se eu parar para analisar, o verbo assistir não é tu assistiu, é tu assististe a aula ontem, tá? Porque tu assistiu é o você assistiu, ele assistiu.
Tá certo? Aí eu pego a terceira pessoa e jogo para a segunda. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. É a concordância com a ideia. Às vezes, até um vício de linguagem acontece isso, né? Então, pronto, gente. É exatamente isso aí. Vamos lá, voltar aqui. Agora eu vou responder a questão, tá? Já que eu expliquei parte das figuras de linguagem, vamos lá. Então, ó, a metáfora, né? Assim, aí tem aqui. A vida é moldada por estímulos externos e internos. Nossos coelhos brancos. O autor utilizou uma figura de linguagem para expressar uma ideia abstrata. Qual é essa figura de linguagem? Então, nós vamos aqui até por eliminação. Né? Vamos lá. Metáfora é uma comparação implícita. Definição aqui está correta. Entre os estímulos externos e internos e os coelhos brancos. Porque ele diz que a vida é moldada por estímulos externos e internos, né? Ou a vida é coelhos brancos. Então, veja que há uma comparação implícita aqui. Então, até aí está certo, tá? Cria uma imagem vívida, sugerindo que os estímulos nos guiam e influenciam nossa maneira significativa. Se bateu dúvida, aí você segura, não marca, né? Vamos ver qual vai ser a próxima, tá? Então, vamos lá, dar uma olhada na próxima aqui, ó. Hipérbole é um exagero na importância de estímulos externos e internos. Enfatiza a influência desses fatores na vida do autor, tornando uma comparação mais dramática. Na realidade, não há um exagero aí. Apenas a caracterização, tipo a definição de algo. Tá? É uma metonímia, que é a substituição de coelhos brancos por estímulos externos e internos. Não. Lembre-se que a metonímia há uma aproximação. Falei dela aqui, ó. As palavras são substituídas por haver uma aproximação, tá? E ela também é conhecida como sinédo, que grave isso, por favor, tá? Então não há, né? E silepse, que são aquelas de gênero, número e pessoa, também não tem, tá bom? Então, realmente, aqui ele está dizendo que a vida, né, que são os coelhos brancos, que são os estímulos externos e internos. Então, o que eu tenho aqui, literalmente, é uma linguagem metafórica, tá? Linguagem metafórica mesmo. Então, vamos lá para a próxima questão e aí nós vamos alinhando, tirando dúvidas, tá? Vamos lá. Com base no texto A Filha do Mineiro, de Fabrício Carpinejar, analise o uso estilístico da linguagem na seguinte frase. Mesmo quando não conhece ninguém, resgata algum parentesco ou afinidade, perguntando onde a pessoa mora, onde nasceu, onde estudou, onde e com o que trabalha. Qual recurso estilístico predomina na frase e qual é o seu efeito no texto? Vamos lá. Na letra A, aí eu vou aqui agora, indo mostrando a vocês, tentando fazer com que vocês pensem junto comigo, tá? Na letra A, ele disse que é uma anáfora, pois há a repetição de estruturas sintáticas semelhantes, onde a pessoa, para enfatizar, a investigação relacional do mineiro. Ele fala em repetição, e de fato a anáfora é isso, tá? Então, eu não vou eliminar a letra A, porque de fato existe aqui uma repetição, como ele disse, ó, onde, 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 certo? Então, ocorre sim uma repetição. Eu vou deixar a letra A guardada, depois eu volto aqui para ela e explico mais um pouco sobre a anáfora, tá? Ele vai dizer que na letra B há uma elipse, pois omite termos que poderiam ser repetidos, como o sujeito ele, conferindo fluidez ao texto. Vamos ver aqui. E a elipse é isso mesmo, tá? A elipse é a omissão de um termo, tá? Então ele está dizendo que omitiu-se o sujeito ele, por exemplo, né? Vamos ver aqui. Mesmo quando não conhece ninguém, ele resgata algum parentesco ou afinidade, perguntando onde a pessoa mora, né? E aí ele vai dizer isso aí. Então, ó, ocorre aqui a omissão de um termo, ocorre a omissão de um termo, tá? Só que ele vai dizer que conferido fluidez ao texto. E, na realidade, isso não acontece. O fato de omitir não vai indicar
que há fluidez, certo? Então, ó, e a elipse está logo aqui, é a primeira figura de linguagem que você encontra no seu material teórico, ó. Tá? A elipse consiste na omissão de um termo, certo? Pronto. No céu, vírgula obrigatória, a, vejo, estão. Aqui foram omitidos verbos, neste caso. Tá certo? Prontinho. O que elimina a questão, a grosso modo, é essa questão da fluidez, né? Então, aí era ficar muito atento a isso, tá? Vamos lá. Metonímia, pois usa o parentesco e afinidade para simbolizar as relações sociais estabelecidas pelo mineiro. Lembre-se de que a metonímia é quando eu troco uma palavra por outra, por haver uma aproximação, tá bom? Né? Então, e aqui eu não tenho isso, certo? Elimine isso aqui. Ele vai dizer que também existe uma ironia. E o que vem a ser a ironia? É dizer uma coisa com outro sentido, né? E aí vamos dar uma olhada lá no texto, ver se eu encontro isso aí. Mesmo quando não conhece ninguém, resgata um parentesco, uma afinidade, perguntando onde a pessoa mora, onde há... Então, eu não tenho ironia, porque ironia é dizer uma coisa com outro sentido. Então, quando eu faço por eliminação, eu chego até a letra A mesmo. Tá? É uma anáfora. Professor, e o que é uma anáfora? Vamos para cá? Ó, é a repetição no início de versos. Deixa eu achar a anáfora aqui, tá? Perífrase, aliteração, onomatopeia, que é perífrase, metonímia, comparação, catacrese. Eu tô achando que eu não botei anáfora, não. Figuras de pensamento. Tá Aqui, na coloquei anáfora. construção. Tá aqui, ó. Tá aqui, construção. Tá aqui, ó. Consiste na repetição de uma mesma palavra no início de verso ou frases. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta. Tá vendo? Isso é uma anáfora. O grande tiro da questão é que você não pode confundir, tá? A anáfora, figura de linguagem, com a coesão anafórica, tá? Então, lembre-se, existe a figura de linguagem anáfora, que é essa repetição, e existe a coesão por anáfora, que é aquilo que aponta para o que vem antes. Ande antes e ande anáfora, certo? Então, pronto. A coesão é quando eu tenho um termo que retoma outro que já foi mencionado no texto. Isso é uma coesão por anáfora, viu? Mas é o mesmo nome para situações distintas, professor? Sim, é. É o mesmo nome para situações distintas. Tá bom? Então, aqui realmente, anáfora, tá? Letra A. Gente, alguma pergunta até agora? Não? Eita, eu botei questão 4 aqui, mas era 3, ó. Se vocês querem fazer alguma pergunta, façam, viu? Fica à vontade. Estou sendo claro. Veja que eu estou sendo assim, objetivo, direto, mas aí você tem que dizer, né, se vocês estão entendendo, tá? Vamos lá. Ó, a quarta questão que deveria ser a terceira, né? Eu já falei sobre a metáfora, eu já falei sobre a metonímia, eu já falei sobre hipérbole, e eu já falei sobre prosopopeia eu vou falar agora. O que é a prosopopeia ou personificação? É quando eu tenho, atribuo uma característica humana a um ser inanimado. Então, quando eu digo aqui que a lua pedia a cada estrela fria um brilho. Lua não pede, né? Eu atribuí uma característica humana a um ser inanimado, certo? Então, isso é uma personificação ou prosopopeia, tá certo? Então, você já grava isso aí. Bom,
Como eu já falei das figuras de linguagem, o que é que eu quero que você faça agora? Que você vai responder essa questão. Tá? Então vamos lá? Com base no texto Afro do Mineiro, de Fabrício Carpinejar, né, identifica a figura de linguagem presente na frase e a seguir essa alternativa correta. Rompe-se com aquele sentimento de rebanho, conduzido pelo vaqueiro em fileira, devido às trilhas estreitas e obstáculos às passagens. Não fale a resposta, só quero que você responda aí, daqui a pouco eu peço para você falar, tá? Analise direitinho, você me responder. Um minutinho, tá? E aí, deu para marcar a alternativa correta, sim ou não? Que letra? Digam para mim que letra vocês marcavam aí. Ah, Então, fala a letra A, onde vai dizer que ocorre uma metáfora, pois a frase associa de forma implícita, e a metáfora é isso, é essa comparação implícita, tá certo? Ao comportamento das pessoas a um rebanho, né? Rompe-se com aquele sentimento de rebanho. Perfeito aí. Criando uma relação de semelhança. Então, ótimo. Alternativa correta, letra A. Vamos ver o que está errado nas outras? É uma metonímia, pois utiliza o termo rebanho para representar um grupo de pessoas que forma uma fila. Na realidade, ele não vai apresentar o grupo. Até mostra, né? O grupo, sim, mostra. Tá? Mas não representar uma fila, né? Realmente o que predomina é a comparação implícita. Exagero. Não vejo exagero, né? Ele vai dizer que é uma exageração intencional. Ao comparar o comportamento em fila de animais, eu não vejo isso. Tá? E prosopopeia, pois atribui características humanas ao sentimento do rebanho, como ser conduzido pelo vaqueiro. Né? Então, na realidade, há mesmo a comparação implícita. Vamos dizer que as pessoas estão, né? Andam como um rebanho dentro dessa realidade. Turma, tranquilo até aí, gente? Diz aí para mim. Aí começam aquelas questões do tipo certo e errado agora, né? Aí vamos ver agora aqui, tá? Eu já vou deixando essa para vocês aí. No texto, em referência, temos uma figura de linguagem denominada anáfora, que ocorre quando há a repetição de uma mesma palavra ou expressão no início de versos, orações ou frases consecutivas. E aí, gente? A anáfora é essa repetição, sim ou não? sim. A anáfora é exatamente isso aí, certo? E lembra, ó, para ser anáfora, a repetição tem que estar no início, certo? E por que isso? Espera que eu vou mostrar isso para vocês. Eu estou já ajustando aqui essa questão das questões. Eu pulei uma, não foi? Nos números.
3, 4. Eu já boto aqui, tá? Porque eu já subo o material do modo correto. Basicamente 5 questões, eu devia ter colocado 7. Mas vamos lá. Ó, e aí, qual é o cuidado que você tem que ter? Porque existem outras repetições, certo? Então vamos lá. Anáfora. Qual é a outra repetição que nós vamos encontrar? Ó? Deixa eu achar aqui. O polissíndeto. Que vai ser a repetição de uma conjunção. Só um minuto aqui. Aqui, ó. Polissíndeto. Pronto. Existem duas repetições, tá? Duas. Aliás, três, né? Além da. Aí tem a anáfora e mais duas. A primeira é essa aqui, ó. O polissíndeto. O que é síndeto? É uma palavra do latim que significa conjunção. O que é poli? Vários. Então, síndeto, conjunção, poli, vários é a repetição de uma conjunção. Ó. E o outro, isso aqui eu já ajeitei, acabei de ajeitar isso aqui, tá, gente? Depois eu boto esse material para vocês lá. É a repetição sequenciada, que é a iteração ou repetição. O que é a iteração ou repetição? É quando a repetição ela é sequenciada. Ó. Marcos é um menino, aí aqui repetiu, ó, porque ficou em cima aqui, né? Muito, muito, muito chato. Então, quando eu tenho uma repetição de uma palavra sequenciada, eu tenho uma iteração ou repetição, tá? Então, e polissíndrome. Sequenciada, iteração ou repetição. Anáfora é uma repetição de palavra no início de versos, certo? É a anáfora. E nós vamos encontrar ainda a aliteração. Ó, que é a repetição do som consonantal. O famoso trava-língua. Achei a chupeta achatada, sua chata. A aliteração. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A aliteração. Certo? Dentro da musicalidade, almissáter. Ando devagar porque já tive pressa. Leve sorriso porque eu chorei demais, né? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Então, quando o Missáter canta essa parte, então nós temos aí uma aliteração, tá? E por fim, a outra repetição é uma assonância. Né? O que é a assonância? São os sons vocálicos. Essa desmesura de paixão, é loucura do coração. Minha Foz do Iguaçu. Aí eu cortei aqui a parte, mas foi na formatação, né? Mas ela continua aqui, ó. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, luz, luz do sentimento nu. Então, nessa canção de Djavan, Linha do Equador, né, há a repetição do U no final, tá? Sendo caracterizado também como uma assonância. Pergunta, gente.
Então vamos lá. Se não tem dúvida, eu vou prosseguindo, tá? Então, aqui marcamos certo, não foi? Marcamos certo aqui. Vamos lá, próxima questão. Embora reconheça o benefício das meias, o autor o contrapõe à sua existência pessoal. Ele admite que não gosta de usar meias para dormir, descrevendo-o de forma exagerada, como grilhões que prendem seus pés. Essa hipérbole serve para enfatizar o desconforto e adicionar uma camada de humor. Então, a questão aqui ela já foi toda preparada para você marcar certo, né? Não tem para correr aqui. Porque ele vai dar toda a definição a você, toda. Ó, a gente só não enxerga a questão do humor, porque eu realmente também não botei o texto aqui, né? Mas ele diz tudo, ó. Embora reconheça o benefício das meias, o autor contrapõe a sua existência pessoal. Ele admite que não gosta de usar meias para dormir, descrevendo-os de forma exagerada. Então, quando ele diz aqui que é uma forma exagerada, né, como grilhões, ele já está dizendo que é hipérbole, né? E ele vai dizer aqui, ó, essa hipérbole serve para enfatizar seu desconforto. Sim. A única coisa que eu não vejo aqui, porque não tem o texto, é o humor, mas questão certa, tá? Vamos ver aqui agora. Em textos descritivos, é comum a utilização de metáforas e comparações para detalhar cenários e personagens, focando principalmente na trama. Não, aqui faltou. Aqui tem que ter o texto. Deixa eu ver se eu pego o texto aqui já para a gente atualizar. A questão também não vai sair, não, né? Aí também já é pedir demais. Enquanto eu estou pegando aqui a questão, tá? Eu quero que você faça perguntas. Tira alguma dúvida? Vocês estão muito calados hoje. Deixa eu ver se eu acho que é a questão, tá? Só um minuto. Eu já estou procurando. Não estou achando a questão. Deixa eu ver se eu acho nas provas aqui. Também não. Essa questão eu vou ficar devendo a vocês, gente. Não estou achando, não. Em textos escritos é comum de metáforas e comparações para detalhar cenários e personagens, focando principalmente na trama. Ah, mas a questão só é isso mesmo. Hã? É. Em texto, eu achava que ia ter um texto, não tem, ó. Mas eu queria a questão completa para ver. Agora eu não estou achando, não. Deixa eu ver aqui. Em textos descritivos é comum a utilização de metáforas e comparações. Deixa eu ver se eu acho de novo aqui. Só um minuto. Nenhuma dúvida, pessoal, até agora. Achei agora. Não, achei não. Tô achando não essa questão, não.
Eu vou ficar devendo ela a vocês, posso? Tem algum problema? Eu vou procurar. Agora, tá dando aqui. É, gente, não achei não. Não achei. Tô devendo essa para vocês, tá? Pronto, questão 7. Eu estou devendo para vocês. Na aula de pontuação, vocês me cobrem para que eu possa. Vou até botar aqui, ó. Vou procurar essa questão. Para saber se essa. Até porque eu tenho que ajustar o gabarito, né? Porque não vai bater. Vou botar aqui que eu tenho que responder na próxima aula. Pronto, responder. Tá? Deixar salvo que eu sei. Ajustar o material. Vou botar aqui. Pronto. Aí, como é que eu quero fechar essa aula de hoje? Duas coisas. Primeiro, vocês vão assistir a aula de pontuação, tá? A aula de pontuação está no módulo 4, vai ser para a próxima aula, tá? No módulo 4. É a última aula do módulo 4, a aula de pontuação. E eu respondo pontuação com vocês e também essa questão de figura de linguagem que eu fiquei devendo, tá? Pronto. E aí, o que é que acontece? Quero fechar essa aula com vocês. Duas coisas, tá? Primeiro, eu quero ler um texto para vocês que é muito bacana, que eu sempre gosto nas aulas de figuras de linguagem ler esse texto, que é do professor aqui da UFPB, professor doutor aqui, professor Chico Viana, tá? Ele mora aqui em João Pessoa, né? E que é um texto fantástico, assim, e aborda as figuras de linguagem, tá? O que eu quero que você entenda a partir de agora é que no texto está havendo uma briga entre as figuras de linguagem, o autor e a gramática. Na realidade, as figuras de linguagem elas estão chateadas com o autor dos textos, né? Por quê? Porque, segundo as figuras de linguagem, o autor utiliza as figuras, ganha os méritos e as figuras ficam desprezadas, né? Então, as figuras estão revoltadas contra o autor do texto, tá? Aí, o que é que você vai atentar? Quando a figura de linguagem falar, ela vai fazer uso da própria figura. A fala da figura de linguagem já é a própria figura de linguagem, tá bom? Então, eu gosto de ler esse texto para poder mostrar o outro âmbito, o outro lado para vocês aprenderem um pouco mais. Tranquilo? Então, vamos entender isso agora com o texto O Complô do professor Chico Viana, tá? Professor doutor da UFPB. Vou pegar aqui, tá? Professor, antes do senhor continuar aí, eu queria agradecer pelo senhor ter nos presenteado, né, a continuar no próximo turma, né? Uhum. Foi isso, eu acho que foi isso que eu escutei no início. E não vou lhe atrapalhar mais, é porque eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, escutando o Mas senhor tá atrapalhando não, viu? Pode falar. e respondendo as questões do SAEB, que o site teve uma reviravolta ontem. Uhum. Eu não sei se alguém aqui teve mais problemas, né, que se respondeu do SAEP, que dor de cabeça na escola teve. Aí eu quero agradecer antes e dizer que também, né, que estou gostando bastante das suas aulas gravadas. Que massa. E repetindo várias vezes, igual o senhor disse, né? Várias e várias É, vezes. o segredo é esse mesmo. E usar até com os meninos em salas, na sala, viu, também. Ah, pá, legal. A tirinha lá que o senhor leu, levei e ainda coloquei uma questão. É sério, é? Para a ironia. Que Aí eu massa, trabalhei Jéssica. ironia com ele. Você dá aula em para que turma? Sétimo, oitavo e nono. Que legal. Que disciplina? Português. Eita, rapaz, legal, legal, legal. Que bom, fico feliz demais, tá? Desde Darlan o ano também, passado. Darlan de entrou, ela também foi uma que pegou algumas coisas, algumas ideias e botou, deu muito certo também. Fico muito Levo feliz. muitos exemplos, exercícios, tudo eu levo para eles. É, não, com Quando certeza, bato, já levo. com Agradeço certeza. bastante. Trabalha com eles, Jéssica, porque é sempre muito bom também, dentro, principalmente nessa idade,
Eu trabalhava muito quando eu dava aula no fundamental, eu não sei se eu falei para vocês, a última crônica de Fernando Sabino, não sei se eu falei. Então, ela é muito linda aquela crônica, depois você leia, se você não leu, né? Porque ali você trabalha vários temas. Aí, claro que vai depender de cada um, né? Quando eu trabalhava com fundamental, eu trabalhava muito a questão do egocentrismo com essa última crônica de Fernando Sabino. E aí, pronto, aí você trabalha o egocentrismo, você trabalha a consciência de dar valor ao que se tem, né? Porque na crônica, ele fala que era uma família pobre, 3 pessoas eram negros, né? Ele utiliza até a expressão preto, né? Uma família, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas ao longo da parede de espelhos. Aí dá para você trabalhar a questão do preconceito. Essa palavra preto é preconceituosa ou não, né? Que na realidade não é, né? É a cor, preto, branco, enfim. Mas aí dá para se trabalhar isso, deixa os meninos discutirem, é muito bom. Então faz isso aí, sabe? Aí trabalha a solidariedade, porque era uma família pobre que não tinha condições de fazer uma festa, e aí eles compram um pedaço de bolo, tá? E um refrigerante para fazer a festa da filhinha, né? E só a filhinha come, o casal não come, né? Porque era uma família pobre. E no final de tudo, o pai fica feliz, enfim, é muito bacana isso aí. Eu vou ler esse texto agora do professor Chico Viana, e um que eu gosto de trabalhar é esse aí, tá? É. Outra dinâmica que eu gosto de fazer com os meninos, quando eu fazia, tem um texto, eu adoro Augusto Cury é fantástico, e acho que tem até um livro dele, tem vários livros dele ali, ó, de Cury, tem vários livros dele aí, tá? E aí quando eu li Alunos Brilhantes, Alunos Brilhantes, Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes, acho que é isso. Pais brilhantes, professores fascinantes. Tem esse também, né? Tem esse. E tem o outro dos filhos. Filhos brilhantes, alunos fascinantes. Ou é o contrário? Tem alunos brilhantes, filhos fascinantes. Tem várias histórias, né? E tem a história. Ali é muito bom para você trabalhar o lado emocional do aluno, tá? Quem é professor pode fazer isso. E quem não é professor pode trabalhar com o filho em casa, tá? Que é o título. Se você botar na internet, você acha Um Herói na Cadeira de Rodas. Fantástico. Era um pai todo mutilado, né? O rosto mutilado, cadeirante. E o filho tinha vergonha do pai. Não levava o pai para a escola, tem toda uma narrativa, né? Aí é fantástico. No final das contas, o pai ficou daquele jeito que foi salvar o filho, né? E o filho não sabia. E aí, pronto. Aí o que é que eu faço? Eu começo a narrar, né? Dou aquele suspense. Fazia isso, né? Dava aquele suspense todinho, pá, 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 pá. Aí tem uma hora que é assim, ó. Que aí ele vai dizer, né? Que o filho sempre escondia o pai e tal, mas um trabalho de surpresa. O professor da escola passa um trabalho de surpresa. E os alunos preocupados formam um grupo e esse menino não tem que ir para aula. E botam o menino no grupo. Aí você vai fazer o seguinte, como ele não veio, vamos para casa dele todo mundo e lá a gente faz o trabalho. Aí quando chega lá na casa, o pai aparece, ó, o rosto cortado, numa cadeira de rodas. É bonito, viu? Aí naquele momento, o menino pergunta, o que foi que aconteceu com o senhor? Por que o senhor está na cadeira de rodas? Por que o seu rosto tem essas marcas? Aí, diz na narração, né? É arretado, na narração diz assim, os pais se entreolharam, a mãe balançou a cabeça, dando força para o pai contar uma intrigante história. Aí eu paro aí, ó. Fica tudo doido, né? Aí eu paro a narração aí. Aí eu faço, ó, agora vocês concluem. Aí dá um tempo para eles concluírem, né? Só se a gente descansa um pouquinho, toma uma aguinha, né? Aí pronto. Aí eu deixo eles concluírem. Professor, aí quantas linhas aquela história, né? Não, fica à vontade aí, conta aí. Aí cada um vai contar a história. Aí eu deixo eles contar. Disse, agora vamos ler. Aí ler também é arretado isso aí. Posso desenhar? Pode, desenhar também, entendeu? Aí depois, aí pronto, aí vem a narração. Depois de, sei lá, 30 minutos. Aí eu faço a narração. Aí é arretado demais. Aí eu trabalho com eles a relação paterna, né? Que o filho tem vergonha do pai. Isso é muito importante hoje
né, da adolescência com os alunos, em virtude do caos que está a família brasileira, né? E brasileira não, moderna. E a questão de aceitar, né, o outro como o outro é, até porque o pai estava daquele jeito porque foi salvar o filho de um acidente e ficou daquele jeito. Aí é bonito demais. Aí eles se beijam, aí tá, sai aquela coisa toda, o filho beija a filha do pai, não sei o quê, é bem bacana. Podem fazer leis também, que dá muito certo essa gurizada aí, bacana. Eu fico feliz em ouvir essas histórias, tá? Eu tava, quando vocês dizem, ah, professor, né, estou fazendo isso, tá? Eu fico muito feliz, porque é a forma de certa forma, ajudar os professores, né? Ajudar, eu que sou professor, ajudar vocês também, né? Eu sei que tem profissionais aqui de outras áreas, mas é ajudar professores a fazerem algo diferente, entendeu? De acreditar que, poxa, a nossa profissão ela é muito, acho que todas, né? Mas eu vou defender a minha agora. Poxa, ela é muito significativa, muito importante e, infelizmente, muito desvalorizada, né? Em vários aspectos, dentro do nosso país, né? Mas eu tenho uma definição de que nós somos desvalorizados por uma questão, por um projeto político, sabe? Para não despertar as pessoas para o real valor da inteligência, porque essa é a verdadeira arma, né? Nós temos uma arma na mão, né? Nós professores, e nós somos coibidos, inibidos de usar essa arma. A verdade é essa, né? Enfim, mas é isso. Eu fico muito feliz, né, ao ouvir essas histórias, viu? Parabéns. E quando forem ministrar uma aula de figura de linguagem, leia esse texto do professor Chico Viana. Vamos ler? Vamos junto comigo aqui. Eu vou projetar para vocês. E vamos lá. Então, é o complô de Chico Viana. Você pode botar na internet. Aí bota na internet assim, tá? O complô de Chico Viana. Senão vai aparecer muito complô. Complô do Big Brother, complô da Fazenda. Mas Chico Viana não aparece, não. Então, vamos lá. Não se sabia se aquilo era um fórum, uma assembleia ou um bate-boca de desocupados. O certo é que estavam reunidos uns tipos estranhos, umas figuras. A primeira a falar foi Metáfora, que desde o início, contra a opinião de Metonímia, auto-intitulara-se chefe do grupo. Amigos, aqui eu sou a cabeça, ou cabeça, como queiram. Precisamos reagir, basta de expoliação. O escritor nos usa o tempo todo e depois é dele a glória, os louros, a academia. Ora, nós é que somos imortais, queremos os nossos direitos. As figuras unidas jamais seremos vencidas, entoou Silepse. Quando eu falei em Silepse, eu mostrei essa Silepse, que é a Silepse de pessoa, que é quando a pessoa se inclui. Então veja que a fala de Silepse já inclui uma Silepse. Tá? Mal ensaiado o seu coro, no entanto, foi interrompida por metonímia que resmungou. Eu não aceito o seu cajado, ó metáfora. Como podemos escolher um líder que o tempo todo muda de sentido? O cabeça aqui, devo ser eu. Perceba que metonímia, ao falar, usou a própria metonímia. Eu não aceito a sua liderança. Só que em vez de liderança, disse, eu não aceito seu cajado. Aí ela diz, ó, o cabeça aqui sou eu. Aí metáfora responde. Olha que legal. A metáfora vai dizer assim, ó, mas que arrogância, objetou metáfora. Até para dizer o que acabou de dizer, você me usa. Cabeça aí é metáfora. Vê como eu sou mesmo importante. Mas metonímia não se deu por rendida. O seu destino é ser como aquela ali. E apontou ao longe Catacrese, que desgastado e sem brilho jazia no olho da rua, ou seja, no lugar comum. O que é uma catacrese? É uma metáfora desgastada, sem brilho, são expressões do cotidiano, o braço da cadeira, a asa da xícara, a perna do óculos, né? E aí, olho da rua é uma catacrese. Sabe por que aconteceu isso com ela? Insistiu Metáfora. Porque se deixou usar demais. Agora já não impressiona nem incomoda. E será esse o meu, o seu, o nosso destino, se não nos rebelarmos agora contra o escritor. Que ele reconheça a nossa força e o nosso brilho, ou então que fique de uma vez com aquela ali, e olhou desdenhosamente para a gramática, que a tudo assistia impassível no outro extremo da sala. A essas palavras, um frisson percorreu a assembleia. Cochichos, uivos, gritos deram adesão ao ponto de vista de metáfora.
Era preciso fazer ver ao mundo com todas as letras como elas sempre foram exploradas pelo escritor, e só se atribuíam a ele o mérito e o talento pelos textos que escrevia. Mas de onde vinham, na verdade, a graça, o vigor, a beleza de suas produções? Vinham delas figuras que sequer mereciam do ingrato um registro de rodapé. Cada uma quis externar o seu ressentimento. Hipérbole era a mais exaltada. Hipérbole não é exagero? Vamos prendê-lo e crucificá-lo. Felizmente, essa conclamação não sensibilizou a todos, esbarrando no bom senso dos mais ponderados. Litotes. Aí, gente, uma coisa que eu sempre falo, eu leio sempre esse texto, eu nunca... teve uma prova da CPCOM, caiu litotes, e naquele ano, naquela prova, eu não tinha falado de litotes para os alunos. Então, agora eu lembro, ó, litotes é eufemismo, tá? E o que é eufemismo? É uma suavização. Então, litos e eufemismo são sinônimos de suavização, tá? Então, ele vai dizer aqui, ó, cada um quis externar o seu ressentimento. Hipérbole era mais exaltada, exagero, né? Vamos prendê-lo e crucificá-lo. Felizmente, essa conclamação não sensibilizou a todos, esbarrando no bom senso dos mais ponderados. Leitots preferiu comentar que o escritor, de fato, não é lá muito honesto. Opinião compartilhada com seu pai e eufemismo, tá vendo? Então, eufemismo e Leitots, mesma coisa, suavização. Hipérbole queria matar. Eufemismo e Leitots, não, ele não é muito honesto, não. Vamos com calma, né? Elipse, que é uma omissão, ó, nada disse. Mas fez questão de dar a entender o que pensava. Perífrase é uma enrolação, tá? Começou fleumática. Colegas, antes de manifestar o meu juízo sobre o assunto desta pendência, o qual pretendo seja o mais isento possível, levando em conta não só apenas os argumentos aqui apresentados por metáfora, como também, mas o auditório aos gritos de vamos aos finalmente, não deixou que ela que ela terminasse. Anacoluto, o que é anacoluto? Deixa eu explicar logo o que é anacoluto. Anacoluto, na realidade, é a quebra da estrutura lógica de um enunciado. Como assim, professor? A quebra da estrutura lógica de um enunciado. É quando você vai dizer uma coisa e você interrompe. Você vai dizer assim, ei, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Aí quando a pessoa chega, você faz, não, 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 depois eu te digo, esqueci. Isso é um anacoluto. É quando você quebra a estrutura daquilo que você vai dizer. Tá certo? E aí vai acontecer isso aqui, ó. Então vamos lá. Ele vai dizer aqui, ó. Anacoluto foi sucinto. O escritor, vamos dar cabo dele. E esse apelo, conquanto ferisse os ouvidos de eufonia, eufonia é um bom som, tá? Eufonia não gostou do que ouviu, né? Porque foi uma quebra da estrutura. Que se retirou aborrecido alegando as questões de ordem. Concorreu para que o auditório tomasse uma decisão, trazer o escritor a plenário e pedir que dali por diante reconhecesse e informasse a todos que dependiam de quem dependiam os métodos de seus textos. Ou isto, ou abraço frio de gramática. Quero ouvi-lo dizer com as próprias palavras que os reais criadores somos nós, enfatizou Pleonasmo, sobre o aplauso geral de todos. O que é o pleonasmo? É redundância. Aí é dizer a coisa duas vezes, né? Ó, quero ouvi-lo dizer com as suas próprias palavras. Se as palavras, as suas próprias palavras, né? Que os reais criadores somos nós. Sobre o aplauso geral, ao mesmo tempo em que sinestesia dizia consigo amedrontada, e eu sinto cheiro de barulho. O que é uma sinestesia? Sinestesia nada mais, nada menos, é mistura dos sentidos, né? Eu sinto o cheiro, olfato, barulho, a audição, tá? Então, houve aqui a mistura dos sentidos. Pouco depois, o escritor entrava na sala e ouvia as reclamações do grupo, enquanto metáfora lhe anunciava a sublevação e as opções que lhe restavam. Ele podia ver do outro lado gramática, sorrindo e lhe mostrando as algemas. Umas algemas simbólicas, é certo, disfarçadas de um monte de normas, regras, hábitos, que pareciam ao escritor a morte do sonho, da invenção, da ousadia. Então o escritor chegou, né, para falar com as figuras. Seja o que for que vocês queiram, eu cedo. Acabou por dizer. De agora em diante, a glória do que eu escrever será de vocês. Mas tem o seguinte. Seguiu-se uma pausa tensa, em que cada figura regalou os olhos e os ouvidos.
De vocês eu quero também o sangue, os nervos, os sonhos e o medo de morrer. Sem essa vibração e o temor, que são o combustível de tudo que eu escrevo, nenhum de vocês me serve. Nenhum de vocês funciona. Assim como um corpo não funciona sem desejo, sem alma. Aí o texto ainda continua, é porque eu tirei. Ouvindo isso, metáfora desabou. Né? Então, esse é o complô do professor Chico Viana. Eu quero terminar essa aula exatamente mostrando isso para vocês, tá bom? Nós vamos nos encontrar quando e onde? Próxima quinta-feira. Vai ter aula no sábado, tá? Quem quiser participar, fala comigo de como. E quinta-feira, aula novamente. Vai ser a nossa última aula. Aí nós vamos abrir a nova turma e vocês entram na nova turma. Fechou? Prontinho. Vocês não vão pagar nada mais por isso. Vocês vão fazer. Inclusive, eu vou usar o mesmo grupo, tá? Eu só vou pegar a galera que vai entrar e vou jogar aí. Pronto. Vamos falar novamente, repetir, fazer tudo novamente. Quem sabe botar novas questões, dê ideias no grupo, tá? Para que nós possamos melhorar para vocês, né? Pronto. E aí nós vamos fazer tudo novamente. Vamos ver se eu boto mais questões novas, certo? E vai dar certo. Vou fazer o levantamento dos concursos. Eu até peço que vocês botem, gente,